Muitos de nós têm ouvido falar sobre o mundo interno, de que as coisas que a gente faz, de que todas as coisas que a gente vive é simplesmente um reflexo do nosso interior. Então a gente ouve muito sobre uma exortação de nós enxergarmos o nosso interior. E a gente ouve muito falar sobre o interior, sobre o nosso mundo interno. E algumas pessoas talvez simplesmente tenham levado isto como uma forma não tão concreta, porque quando se trata do mundo interno, a gente simplesmente leva em um sentido que está em nossa imaginação. Porque a gente percebe que não é alguma coisa que está no externo, porque se trata de alguma coisa interna. E este vídeo é um pedido de membro do canal sobre como nós acessarmos o nosso interno. E então neste vídeo eu vou compartilhar mais sobre esse tema, de como é que a gente pode acessar o mundo interno, o nosso interior. Porque se a gente sabe que toda a nossa realidade, todo o externo é simplesmente o reflexo do nosso interno, isso seria de uma grande importância de nós conhecermos, de nós nos conectarmos com esta verdade, com este processo de nós acessarmos o nosso interior. Porque o nosso interior é o que governa todas as coisas. Quando a gente está não iluminado, quando a gente está simplesmente na ilusão da realidade, a gente está perdendo um grande poder. A gente está perdendo alguma coisa que deveria estar em nossas mãos. Então, o seu interior, ele carrega a essência da vida. Eu vou mostrar aqui no quadro de como é que a gente poderia visualizar este interior, qual que é o processo, qual que é a forma que nós podemos ter uma noção do nosso interior. Então, nós temos uma divisão. Então, nós temos uma divisão entre os mundos. Nós temos o mundo externo e nós temos o mundo interno. O nosso mundo interno, nós somos seres que temos o mundo interno, temos o mundo externo e temos o mundo interno. Então, quando a gente está em contato com este mundo externo, é onde existem os 5 sentidos, percebe? Os 5 sentidos são os portais para que a gente venha acessar o mundo interno. E daí que, se a gente estiver preso no mundo externo, a gente vai viver a ilusão. Quando a gente acessar o nosso mundo interno, daí a gente estará mais conectado com o nosso interno, porque ali habita a verdade. Por isso que é necessário, e por isso que é usado a expressão do autoconhecimento. O autoconhecimento é voltar para si mesmo, porque este voltar para si mesmo é a expressão de nós recuperarmos a nossa verdade, ou seja, de nós recuperarmos a verdade sobre a vida, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre todas as coisas. Tudo isso estaria relacionado com o nosso mundo interno. E daí que, quando a gente está preso aqui, é a partir daqui onde nasce o conceito da necessidade do autoconhecimento. Então, nós estamos aqui. Aqui é o mundo externo. Tudo que a gente está a ver, aqui é o nosso interior. Quando a gente está preso aqui, onde existem os 5 sentidos, para que a gente venha perceber a realidade. A gente tem percebido a realidade baseado nos 5 sentidos. Então, este é o mundo externo. Para que a gente venha acessar o mundo interno, a gente vai usar os mesmos sentidos como os portais. Eles são os portais para que a gente venha acessar o mundo interno. Como é que a gente faz? A gente usa aqui os 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles acessam, eles nos fazem perceber a realidade de uma forma densa, de uma forma mais física, mais tangível. Então a gente depende dele, do que é usado no mundo físico. Só que
para que a gente venha acessar o nosso mundo interior, o nosso mundo interno, a gente vai usar esses mesmos sentidos, como a gente vai calá-los, é como se fosse que a gente vai ter que fechar esses portais. Quando a gente entra, a gente fecha, ou seja, eles não estão reagindo, eles simplesmente estão presentes, mas não estão agindo, não estão fazendo algum efeito. Então isso é que é chamado de observação, simplesmente está observando. Quando você simplesmente está observando, você é simplesmente um testemunho, você está presente, mas você não está agindo ou reagindo naquilo das coisas que acontecem. Isso é uma noção de nós entendermos sobre tudo que acontece no mundo externo. Quando a gente não está reagindo diante dele, é porque a gente entendeu qual que é o verdadeiro conceito sobre ele, é porque a gente entendeu de onde ele vem do nosso interno, então a gente não vai estar do tipo a depender sobre este mundo externo, a gente vai ter que entrar, a gente vai ter que fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente faz isso quando a gente entende sobre a observação. Tudo que você está sentindo, você percebe que tudo isso está acontecendo, tudo isso é a realidade, mas eles estão vindo do seu interior. Então você vai fechar, quando estou falando de fechar os seus olhos, fechar esses 5 sentidos, eu quero dizer você observar e ao mesmo tempo você usá-los. Como? Porque os 5 sentidos, eles carregam a atenção. Para que eles sejam ativados, eles são usados, o que é chamado de nossa atenção. Quando você olha alguma coisa, você deu a atenção naquilo. Assim, quando você está dando a sua atenção para o mundo externo, você está vivificando o mundo externo. Então você vai ter que mortificar essa atenção externa, porque ele está usando a sua energia vital, ele está usando a sua energia. Então, para que você venha sair dessa, você precisa tirar essa energia e colocá-lo aqui no seu mundo interno, ok? Você tira a atenção. Como é que você faz isso? Simplesmente tem a ver com a sua atenção. A sua atenção, onde é que está a sua atenção? Se você está olhando tanto, dependendo tanto do mundo externo, então a sua realidade vai estar baseada nessa externidade, neste mundo externo. Para que você venha acessar o mundo interno, então você simplesmente precisa tirar essa atenção que você está dando no externo e colocá-la no seu interno. Como? Começa a ouvir. Então, o que nós temos aqui no mundo interno? No mundo interno nós temos os nossos sentimentos, nós temos os pensamentos. No mundo interno nós temos sentimentos, pensamentos. Tudo que a gente vê aqui, quando a gente está dando a nossa atenção para o mundo externo, imediatamente os nossos pensamentos e sentimentos são afetados baseados no mundo externo. Quando a gente tira a nossa atenção e coloca no nosso externo, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente está vivificando o nosso interno. A gente está começando a perceber o que a gente está a sentir, o que a gente está a pensar. Porque existe algo que o mundo interno, ele está em uma versão da existência que a gente chama de tempo. No tempo nós temos o passado, nós temos o futuro. Então, o que quero dizer que, como a gente já falava em vídeos passados a gente já falou muito sobre o tempo, seria mais fácil você entender depois de você já ter acompanhado em vídeos onde eu falo sobre o tempo. Agora, se trata sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, faz de conta que os pensamentos, eles são o futuro. Percebe? O futuro, forma de pensamento, ele já fica relacionado com a sua consciência. E onde existe uma influência de tudo que a gente está vendo. Tudo que a gente está vendo, se for baseado na externidade, então a gente vai pensar sobre aquilo. Se a gente pensar sobre isso, a gente deve ter o poder de escolha. Ou você observa ou você se identifica, você fica no meio. Essa forma de você ficar no meio é onde existe o equilíbrio. Mas então, quando a gente já falava sobre a observação, você não se identificar, isso já te dá uma possibilidade de você escolher os seus pensamentos
e que vai influenciar os seus sentimentos. Então aqui ele já é o mundo interno, principalmente nos seus sentimentos. São os seus sentimentos, as suas emoções, eles estão aqui. É onde está o mundo interno. Suas emoções e sentimentos. Então, o pensamento ele pode influenciar os nossos sentimentos. Então, essa forma de nós estamos aqui nos pensamentos, eles são mais do tipo, eles vagam muito, eles estão em movimento, os pensamentos estão em movimentos constantes. Então, nós temos vários pensamentos durante o nosso dia, várias influências, tudo que a gente está vendo, tudo isso está influenciando os nossos pensamentos. Mas então, isso é um meio, o pensamento é um meio de nós podermos ter a capacidade de escolhermos o que a gente vai sentir, porque a forma como nós enxergamos talvez os pensamentos é de uma forma que, ao invés de a gente usar ao nosso favor, às vezes a gente usa contra nós. Simplesmente são termos de nós entendermos os verdadeiros conceitos sobre o mesmo, sobre a nossa existência. O pensamento é onde nós poderíamos entender sobre, no plano da criação da existência, o pensamento ele tem um papel de podermos escolher o que a gente quer, o que a gente quer colocar em nossa realidade. Então, ali já surgem quer coisas do bem, quer as coisas do mal, qualquer pensamento nós temos aqui. Então, aqui a gente já escolhe o que a gente pode sentir. Porque às vezes você vê que você está pensando coisas que não fazem sentido. Exatamente isso, porque ali já tem várias misturas de multiversos, versões, toda essa infinitude da vida, da existência estão ali vagando. Então você escolhe a partir do pensamento. E esse pensamento é como se fosse que ele já é influenciado do mundo externo. Ele vai influenciar. Nós temos os 5 sentidos. Aqui nos 5 sentidos, para que a gente venha sair do mundo externo, a gente vai ter que transferir a nossa atenção nos nossos sentimentos. Eu já falei que o sentimento, as nossas emoções, tudo isso são algo que está relacionado com o tempo. O tempo, porque aqui no tempo, os nossos sentimentos, tudo que a gente está vivendo, a gente carrega uma habilidade de padrão. Como assim habilidade de padrão? Quer dizer, as coisas de repetição, tudo aquilo que se repete, eles se repetem por causa do tempo. Então, a gente encontra a frequência. A frequência, a gente já sabe a frequência. A frequência é uma repetição em um dado espaço-tempo. Então, o mundo interno são as nossas frequências, são os nossos sentimentos, as emoções, tudo isso estão influenciando. Assim, quer dizer que tudo que a gente tem em nosso interno, quer dizer que o nosso interno é onde existe a repetição. Percebe? É por isso que ele molda a nossa realidade, é por isso que ele que está acima desta realidade física. Porque ele é o mundo da repetição, é onde, antes de as coisas estarem aqui, primeiramente eles passam nesta versão do tempo, do mundo interno. Assim, é tudo aquilo que você está a sentir, são as suas emoções, é o mundo da frequência, é o mundo dos hábitos, o mundo dos ciclos, é o mundo interno. Então, nós temos os ciclos, nós temos a frequência, nós temos os vícios, todo esse termo é o mundo interno. Assim, para que você acesse, venha moldar o seu interno, você precisa acessar, você precisa dar a atenção naquilo que você está sentindo, naquilo que você está a repetir. Você já pode identificar o que você repete, do tipo os seus hábitos, os seus vícios, os seus ciclos, tudo isso são formas de nós entendermos o nosso mundo interno. A partir dali, como eu já falava, o nosso pensamento, o estado de observação, a gente pode infiltrar os nossos pensamentos aqui dentro, aqui nesse mundo de repetição. A gente coloca os nossos pensamentos como se fosse que, primeiramente, identifica o que você sente, quais são as coisas que você pensa, qual que é o seu hábito, qual que é a coisa que você faz, que você já tende a fazer de uma forma que você não se esforça. Tudo isso são
algo que já estão bem determinados em você, já estão moldados, mas eles podem ser alterados quando você aplica este princípio. Você enfrenta o seu pensamento, identificando todos esses sentimentos, essas emoções que repetem automaticamente, não algo consciente em si que você acha que é, mas aquilo que você faz, mas você não sabe exatamente o que você fez, você não se esforçou, aquilo simplesmente está acontecendo. Tudo isso são formas de você identificar como é que funciona o seu mundo interno. Assim, quando você já identifica esses sentimentos, esses ciclos em você, você já pode começar a observar o que está ali, o que está a acontecer com você. Então, isso já é uma forma de você estar consciente, você estar desperto, você estar iluminado daquilo que você sente. Porque muitos de nós está tão distraído que nem sabe exatamente aquilo que está a pensar, aquilo que está a sentir, porque isso isto vem porque nós estamos presos e estamos dando simplesmente a nossa atenção no mundo externo. Assim, a gente tira a nossa atenção do mundo externo, a gente coloca aqui. Não dependa muito daquilo que você está a ver. Não dá muita atenção nesse mundo externo. Você está gastando tanta energia simplesmente nos 5 sentidos. Você precisa ir além dos cinco sentidos. Percebe? Porque tudo que nós estamos a fazer, ele está gastando a nossa energia, nós estamos usando a nossa energia. Assim, é simplesmente algo de você converter essa energia. Você fecha os seus olhos, os seus sentimentos, tudo aquilo que você tem, e você concentra naquilo que você repete na sua frequência. Quando eu falei de frequência, quero dizer as coisas que você repete facilmente. Identifica os seus hábitos, os seus ciclos, os seus pensamentos, o seu padrão de pensamento, tudo aquilo que você tende a fazer automaticamente. A partir dali, você já pode infiltrar. No exato momento que você quer fazer alguma coisa que você simplesmente está fazendo, você faz de uma forma sem esforço. Neste momento, você infiltra como é que você gostaria que isso se alterasse. Qual é a forma nova que você gostaria de dar? Qual é o significado novo que você gostaria para aquele mesmo sentimento, para aquele mesmo hábito que você já tem? Então, você já pode perceber que é uma transição. Quando você já está prestes a fazer alguma coisa, mesmo que você já fez, você precisa identificar sobre isso. Você precisa saber o que é isso, qual que é o hábito, qual que é o termo que você repete. Então, quando você já identifica, quando você já coloca isso na consciência, a partir dali você já pode ressignificar. Como? Repetindo esse mesmo princípio. Você simplesmente repete, usando simplesmente a consciência. Você identifica o que você sente, a sua frequência, a sua repetição, o seu hábito, e neste momento você dá uma fuga naquilo. Sempre que aquilo volta, aquilo que a gente faz automaticamente, é a partir dali onde a gente altera, onde a gente usa aquela força necessária para que aquilo venha a ser remoldado. Quando você vai repetindo isso daí com mais tempo, quanto mais rápido, melhor. Então, a partir desse hábito, ou seja, eu quero dizer que para que a gente venha acessar o nosso interno, nós precisamos fechar os 5 sentidos, porque eles mesmos são os portais. A gente dá nossa atenção para o nosso interno. A partir dali, o nosso interno, na verdade, é um mundo de frequências, é um mundo de repetição, é um mundo de ciclos, tudo aquilo que a gente está repetindo, aquilo que já está como uma personalidade em nós. A partir dali, nós podemos observar o nosso interior. A gente pode enxergar as coisas que a gente vive internamente, as coisas que a gente pensa internamente. Daquilo são a forma de nós acessarmos o nosso interior, o submundo, a forma de nós espiarmos, nós espreitarmos o que está acontecendo dentro de nós. E a partir dali você já começa a ter domínio próprio, porque você já vai começar a se identificar, ou seja, você já vai poder ter algum controle, ter alguma iluminação sobre as influências que você pode sofrer de outras pessoas, você identificar os seus pensamentos, se são seus ou de outras pessoas, ou
de alguma influência, neste momento, quando você já começa a dar a sua atenção no seu interno, em tudo que você sente, você já pode ter esta capacidade, esta possibilidade de influenciar o seu interior. A partir daqui, você começa a alterar as coisas que você sente e as coisas que você pode viver. Você influencia o mundo externo, porque a verdade, ele habita em você. Então, isso é um dos princípios que nos ajuda em nós a acessarmos o nosso mundo interno e poder dar algum significado novo. Okay? Mas eu ainda tenho muito para poder compartilhar com você sobre esses mesmos temas. Se você tem alguma dúvida, pode deixar no comentário. E se você tem alguns temas que você quer mais saber, você também pode deixar no comentário que com o tempo eu estarei compartilhando mais com você sobre esses temas. Então, eu agradeço você ter chegado até aqui. Se você é novo aqui, faça a sua inscrição. E eu espero encontrar você em próximos vídeos.